Brasilinas e brasilinos, os dados das pesquisas mais recentes indicam que o nome de Flávio Bolsonaro ganhou musculatura desde o fim de 2025. Toma, bala! E não foi academia não, tá? Foi apoio político mesmo. Aquele suplemento proibido chamado Jair Bolsonaro. Desde que Bolsonaro sinalizou o apoio público, o nome do Flávio deixou de ser aquele... Ah, vamos ver. Aquele... Quem sabe? Aquele... Vai que cola. E passou a ser tratado como o quê? Como um nome real no jogo. Segundo os analistas, aqueles que erram tudo, mas erram com convicção, a evolução nas intenções de voto e o avanço em relação às pesquisas anteriores sustentam um argumento novo dentro da direita. A candidatura deixou de ser balão de ensaio e virou balão de oxigênio para a oposição inteira. Agora tem gente respirando melhor e tem gente passando mal. A gente chega lá. A analista Bárbara Baião resumiu bem o drama. O eleitor começou a reagir favoravelmente ao nome de Flávio, o que dá musculatura para ele seguir apostando na exposição pública do próprio nome. Tradução simultânea? Tem algo acontecendo aqui e a gente não tá gostando. E ela ainda diz que o ponto mais nevrálgico é reduzir a rejeição num eventual segundo turno. Claro, segundo turno é onde Lula costuma entrar achando que já ganhou e sair pedindo explicação para o algoritmo. Na terça-feira, a pesquisa Meio Ideia mostrou Lula liderando a corrida presidencial com vantagem sobre quase todo mundo, com exceção de um detalhe inconveniente. Tarcísio de Freitas tecnicamente empatado num segundo turno. Ou seja, quando aparece alguém minimamente competente, o Lula empata. Já é um avanço para o adversário. Mas aí vem a parte interessante. Na quarta-feira, a pesquisa Genial Quest revelou um dado novo e indigesto. Um verdadeiro refluxo político no Planalto. Entre dezembro e janeiro, Flávio Bolsonaro avançou mais de 6 pontos percentuais. 6 em um mês, enquanto Lula ficou parado. Ajudar o assinante a entender como essa arrancada do Flávio Bolsonaro está sendo construída. A gente divide o eleitorado brasileiro em 5 grupos: os lulistas, a esquerda não lulista, os independentes, o eleitor de direita não bolsonarista e o eleitor bolsonarista. E olha, assinante, o que a gente descobre. O Flávio Bolsonaro tem 77% do apoio das intenções de voto entre o eleitor bolsonarista, aqui nessa coluna que está mais próxima de mim, que a gente está avaliando. Ou seja, ele já está... A transferência de voto no bolsonarismo já é gigante nesse caso para ele. Mas o mais importante para essa análise é o que acontece com a direita não bolsonarista, que é essa outra coluna que está aqui. O Flávio Bolsonaro já tem metade, aproximadamente, das intenções de voto na direita não bolsonarista, mesmo no cenário com Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema, etc. Ou seja, enquanto há vácuo, espaço deixado, o que a gente vai observando é que o Flávio, aos poucos, vai ocupando esse lugar e, ao ocupar esse lugar, ele vai se consolidando nesse segundo turno. Qual o desafio dele, no entanto, Marina? É a coluna do meio. Eu já disse várias vezes e repito, quem define a eleição não é o polo. O Brasil passa por uma polarização calcificada, mas o centro, o independente, é que é decisivo no processo. Último ponto para mostrar essa arrancada do Flávio, como essa pesquisa consolida ele nesse segundo lugar, é a disputa, eu ia pedir a disputa de rejeições, não sei se o time tem lá, mas olha, o Flávio está crescendo nesse segundo turno. Isso, obrigado. Agora sim. Aqui a gente vê talvez o grande movimento da pesquisa, né? O Lula mantém 43% aproximadamente potencial de voto contra 54% de rejeição. E o Flávio Bolsonaro, que tinha uma rejeição de 60% em dezembro, no vácuo deixado pela direita não bolsonarista, recua a rejeição e chega a 55 pontos, uma queda muito significativa para quem está buscando consolidar a sua candidatura. E isso vindo da Genial Quest, que, vamos ser justos, se até a Quest, que não é exatamente um fã-clube da direita, está entregando esse número, os números reais devem estar bem mais altos. É tipo o exame de colesterol feito pelo McDonald's. Se deu ruim ali, imagina na vida real. A própria pesquisa reconhece, abre aspas, Flávio se consolida na oposição. Consolida, palavra bonita, parece que até estão aceitando o luto.
E aí entra um detalhe importante. Tarcísio declarou apoio explícito à pré-candidatura de Flávio. Para mim, o Flávio é um grande nome, já falei que ele é meu candidato, vai ter o nosso apoio. A mensagem lá é uma mensagem de desabar contra o PT. A gente está dizendo ali o seguinte: a gente precisa, na verdade, de uma pessoa que pense o Brasil, que tenha liderança para enfrentar os grandes desafios, para resolver os problemas são sérios. A gente tem uma crise fiscal que está contratada e o mais importante até do que a crise fiscal é a crise moral. A gente está vendo tudo que está acontecendo aí. Então, quando você fala que o Brasil precisa de um novo gestor, falado num contexto de um evento empresarial, por isso que se menciona o CEO, a gente está falando, não dá mais no PT, porque o PT já está ultrapassado, já não está oferecendo as respostas para o Brasil. A gente precisa trocar o rumo, porque senão a gente vai perder as oportunidades. É só isso, não tem nada a ver com o jogo presidencial. E está dizendo o seguinte: PT não. E aí a direita vai estar unida em nome do nome e o meu nome é o Flávio. Pronto. Tradução? Acabou a fofoca, acabou o disse-me-disse, acabou o racha na direita. Flávio reforçou isso. Não tem racha nenhum. Nosso adversário não está dentro da direita. Nosso adversário está na esquerda. E aqui é importante repetir. Nosso adversário está nesse atual governo. Enquanto isso, do outro lado, Stalinácio está sentindo o crescimento de Flávio. E Lula, quando sente, não reage bem. Hoje ele apareceu completamente desnorteado, mais caduco do que o normal. O que, convenhamos, já é um feito. Falou um monte de asneira em público, como de costume, mas com um tempero extra de desespero. Em um evento na Casa da Moeda, Lula resolveu reclamar de influenciadores digitais. Sim, o homem que não sabe ligar o microfone sem ajuda resolveu discutir algoritmo. Você sabe, agora tem uma profissão chamada influencer. Os caras que trabalham na internet têm 3 milhões de seguidores. Eu não conheço um professor de matemática que tenha 4 milhões de seguidores. Eu não conheço um professor de geografia que tenha 4 milhões de seguidores. Eu não conheço ninguém que ensine uma coisa séria que tem 4 milhões. Mas se o cara estiver falando bobagem, pode até ter 20 milhões. O Bolsonaro tinha 30 milhões. Pronto, saiu do controle. Lula nem disfarça a inveja que sente de Bolsonaro. Deve doer demais num sujeito com o ego do Lula. O cara não aguenta saber que o adversário é mais popular no mundo digital, no mundo real. Isso porque está preso e silenciado. Lula é analfabeto analógico e também é analfabeto digital. É aquele tio do WhatsApp, só que com faixa presidencial. E é muito irônico ele criticar influenciadores quando a própria esposa dele tenta, a todo custo, virar uma influenciadora. Ela não quer ser primeira-dama, quer ser primeira influencer. E consegue o feito impressionante de falar mais besteira do que todos os influenciadores juntos. Aí Lula deixou escapar o verdadeiro medo, as eleições de 2026. Se lembre que vai ter uma eleição. E é importante se lembrar que se a gente não for esperto, a mentira vencerá a verdade. Então eu estou contando essa história para vocês, porque eu vou dizer como que é as coisas. Fique esperto. Fique esperto. Vocês viram que destruir, com 3 porradinhas que eu dei, destruir 2 moedas que demorou tempo para fazer. Com 2 porradinhas. Então, para destruir, é muito fácil. Eu sei como é que nós pegamos esse país em 2023. Eu sei como é que nós pegamos esse país. Engraçado, porque quando ele fala isso, ele está mentindo em tempo real. Ele diz que sabe como pegou o país em 2023. Nós também sabemos. Pegou o país com superávit, com estatais no azul, com Petrobras dando lucro, com Correios dando lucro. Hoje, rombo bilionário. É impressionante a capacidade desse homem de mentir com a cara mais limpa do planeta. Ele acha que ainda estamos nos anos 90, que não existe internet, que não existe Google, não existe print, não existe histórico. E enquanto ele fala, o mais engraçado. Lá atrás, o Lindbergh Farinha mascando o ar, loucamente. Essa cena é maravilhosa. Parece figurante de filme ruim. Parece NPC de videogame literalmente travado. O Flávio tá tirando o sono do Lula. E aí vem o ponto que a galera finge esquecer.
Flávio fala melhor que Bolsonaro, Flávio é mais calmo que Bolsonaro, Flávio tem vigor de juventude. Não teremos um duelo de dois idosos, será um homem jovem contra um velho caduco. Isso pesa e vai pesar muito. Flávio pode pegar o voto do jovem que tirou o título nos últimos 3 anos, o jovem que não acompanha a política, que acha Lula uma figura ultrapassada, que não entende nem metade do que ele fala. A voz do Lula não é só irritante, é confusa, é ininteligível. Ele fica cansado até para falar, repara, tá na hora de se aposentar. Mas o que ficou mais claro é o medo. Olha o medo, olha o medo! Que se a gente não for esperto, a mentira vencerá a verdade. O desespero já começou e vai piorar. Criminalidade, corrupção, gastos, gasolina, alimentos, amigos ditadores. A vidraça do Lula é gigantesca e as consequências de mais um mandato seriam devastadoras para o Brasil. Se Lula está falando assim, pode ter certeza. As pesquisas internas já indicam vitória do Flávio. E Lula sabe de uma coisa que o apavora ainda mais. Dessa vez não vai dar para fraudar. Trump vai estar de olho. E não é só no Brasil, é na América Latina inteira. Trump não quer a região tomada por regimes hostis aos Estados Unidos. Regimes que passam pano para narcotraficante, que fazem vista grossa para crime organizado, que transformam países em rotas de drogas e que fraudam eleições. O Brasil virou estratégico e 2026 virou ponto de atenção. Dessa vez, o sistema vai ter plateia internacional e juiz externo. E quando tem fiscalização, a história muda. Preparem-se, porque o desespero já começou. E isso é só o aquecimento. No fim das contas é sempre assim. Todo mundo achou que, tirando o pai do jogo, a história acabava. Mas esqueceram de olhar para o filho. Em O Poderoso Chefão, quando Michael Corleone assume, a porta fecha. E o medo troca de lado. Na política brasileira, a porta também está fechando. E enquanto Flávio Bolsonaro cresce, assume e vira o jogo, Lula tá igual um mafioso de filme ruim. Olhos arregalados, noite em claro e rezando para essa história não terminar do mesmo jeito.